Olá, pessoal. Aqui é a Cláudia, da Movimento Mirim. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito da primeira forma de movimento voluntário que os bebezinhos apresentam. A gente sabe que no início da vida, na ocasião do nascimento, grande parte dos movimentos que são realizados pelos bebês são movimentos reflexos, ou seja, são aqueles movimentos que esse bebê ainda não controla. À medida que o sistema nervoso dele vai se desenvolvendo, ele vai então sendo capaz de controlar esses movimentos que são realizados pelo corpo dele, que são justamente esses movimentos rudimentares. Agora sim, tem alguns marcos importantes nesse início da vida que representam os momentos em que os bebês conseguem realizar determinados movimentos, que são esses marcos referenciais motores. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Se a gente for pensar do ponto de vista da manipulação, os marcos que são importantes para o bebê nesse início da vida são aqueles movimentos de alcançar, de prender e de soltar. Então, é mais ou menos em torno de 3 meses, no momento que esse bebezinho descobre a mão, que ele passa então a ser capaz de prender objetos inicialmente com as duas mãos, e aí, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai sendo capaz de realizar essa apreensão somente com uma das mãos, até que finalmente, em torno mais ou menos de 9 meses, ele consegue realizar a apreensão de pinça, que depois é fundamental, principalmente para a aquisição da escrita, quer dizer, vai acontecendo essa dissociação aí desses dedos, claro que inicialmente de uma forma muito limitada ainda, né? Ainda falta muito controle, mas de qualquer forma ele já começa a manifestar esses movimentos. Esse soltar básico aí, esse soltar controlado, que depois a gente vai, no momento da fase fundamental, isso vai se transformar no lançar e depois futuramente no arremessar, é em torno mais ou menos de 1 ano de idade que isso acontece. Bom, esses são os movimentos que são importantes, os movimentos rudimentares, do ponto de vista manipulativo, alcançar, prender e soltar. Se a gente estiver falando da questão da estabilização, a gente sabe que aos pouquinhos o bebê vai ganhando controle da cabeça, né, dos movimentos da cabeça e dos movimentos do tronco. E tem alguns marcos importantes aí nesse processo. O rolar lateral, por exemplo, né? Inicialmente o bebezinho está em decúbito dorsal, barriguinha para cima, e aí ele é capaz de rolar lateralmente e se colocar em decúbito ventral. Isso é em torno de 6 meses, e lá pelos 8 meses aí ele faz o contrário, né? Então, dessa posição aí pronada, ele vira o corpo dele então para essa posição supinada. Em relação ao sentar, é mais ou menos em torno de 6 meses, né, que o bebezinho começa a sentar com alto apoio, e depois o colocar-se ereto, segurando em objetos, também em torno de 6 meses, até que finalmente, aí próximo dos 10, 11 meses de idade, ele consegue permanecer ereto sem se sustentar em nada. E aí, quando a gente for falar de movimentos locomotores, aí eles são super importantes porque eles vão dar muita autonomia para esse bebê, né? À medida que ele começa a se deslocar nesse ambiente, ele começa, na verdade, a adquirir uma série de funções cognitivas importantes em função de toda essa experimentação. E isso a gente começa mais ou menos em torno de 6 meses com o arrastar, em torno de 9 meses mais ou menos com o engatinhar e próximo de 1 ano começa então a andar. Claro, gente, que tudo isso que eu estou passando para vocês são parâmetros para que a gente observe, mas certamente existem aí, existe uma grande margem de variabilidade entre um bebezinho e outro, muito em função de estímulos que a gente vai apresentar para eles, o quanto que esse bebê de fato está no chão, o quanto que ele tem possibilidade, de repente, de realizar esses movimentos com autonomia, né? Então, ele próprio explorando esse espaço. Mas é mais ou menos assim que a coisa acontece. Essa fase de movimentos rudimentares, ela vai acontecer, então, até os 2 anos de idade. Isso, na verdade, assim, numa situação de desenvolvimento típico, todos os bebezinhos vão conseguir apresentar. A partir dos 2 anos de idade, o ambiente começa a ser fundamental, porque a gente vai passar para um outro momento aí da vida dessas crianças, que é a fase motora fundamental, aí sim o ambiente começa a ter um papel muito determinante para que a criança realize ou não determinadas habilidades motoras, mas isso aí é um papo para um outro vídeo. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, vou enviando aqui para gente, eu sempre falo isso, mas não custa lembrar,
Compartilhem esses vídeos e vão enviando aqui para a gente dicas, ideias, sugestões que vocês gostariam que a gente trabalhasse aqui nesse espaço, combinado? Até o próximo vídeo, então.